Olá, que bom que você passou por aqui para tomar um café com teologia. Seja bem-vindo e bem-vinda. Só não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar todas as notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que a gente produz por aqui. E a igreja, hein? E a igreja? Como será que anda a igreja aqui no Brasil atualmente? É claro que eu tenho muitas coisas para falar sobre esse assunto. É claro que um único vídeo não seria o suficiente para a gente abordar tantos e tantos pontos necessários para fazermos essa reflexão tão importante, uma reflexão não apenas intelectual, teórica, mas principalmente uma reflexão prática, né? Uma reflexão que tenha aplicações práticas muito evidentes. Como o tempo não permite a gente falar de tantos e tantos assuntos assim, eu gostaria de repercutir com vocês duas das enquetes que nós fizemos recentemente aqui no canal. Não sei se você já conhece, se não deve conhecer o quanto antes, que no canal nós temos uma aba escrita Comunidade. E lá também, quase todos os dias, tem conteúdos, como dicas de livros, postagens, cursos, eventos, e também tem quiz teológico e enquetes teológicas que nós colocamos lá com uma certa frequência. E quando você responde com sinceridade a essas enquetes, você também nos ajuda a produzirmos conteúdo como esse de hoje, por exemplo, em que eu vou abordar duas questões de enquete que nós fizemos lá recentemente. Eu vou colocar aqui na tela o print da enquete, mas você pode ir lá também na comunidade, as enquetes continuam lá, e no momento em que eu estou gravando, essas enquetes têm algumas votações. Por exemplo, a primeira que eu vou falar teve 206 votos. Quando você entra lá, provavelmente já tem mais, mas nesse momento é isso que nós temos lá. Que foi uma enquete sobre igreja e eleição. Você sabe bem que no final do ano passado nós tivemos uma eleição no Brasil muito acirrada, muito polarizada, em que as igrejas evangélicas foram pivô em muito desse acirramento, né? Até os especialistas comentavam sobre o papel dessas igrejas nesse ambiente eleitoral. E eu fiz uma pergunta naquela ocasião, um pouco depois do segundo turno, eu perguntei o que as pessoas achavam de se usar o púlpito para pedir voto. E veja que eu não estou me referindo a candidato A, B, C ou D, nem a partido, seja ele qual for, e nem tampouco a direita, esquerda, centro, alto, baixo, frente, trás. Eu apenas perguntei se você concorda, o que você acha de usar o púlpito das igrejas, as celebrações, os cultos, para se pedir votos, seja para quem for, para o partido que for, seja para a linha ideológica que for. Você sabe muito bem que muitas igrejas fizeram isso despudoradamente ao longo das eleições do ano passado. O papel de muitas igrejas e de muitos líderes religiosos durante o pleito, né, de 2022 foi um papel ridículo, porque em alguns lugares as pessoas eram intimidadas a votar no candidato que aquela liderança tinha. As pessoas não eram apenas incentivadas, o que já seria um exagero, mas elas eram forçadas a votar num candidato A ou B de acordo com a preferência do líder daquela igreja, daquela comunidade. Pessoas foram perseguidas porque não votaram em quem foi ordenado votar. É um regime democrático em que você que está me assistindo aí tinha, como terá nas próximas, todo o direito de votar em quem você quiser, em A, em B, em C.
Você tem todo o direito de votar na direita, no centro, na esquerda. Você tem direito de não votar, inclusive. Você tem direito de votar no candidato, no partido e na ideologia que você quiser votar. E cá entre nós, se você votou induzido pelo que o seu pastor ou líder religioso forçou, você está na hora de crescer um bocadinho, né? Está na hora de você sair dessa infantilidade religiosa e intelectual que você tem. 88% das pessoas, o que dá mais de 180 respostas, disseram que são contra usar os púlpitos da igreja para pedir voto, seja em quem for, porque o nome de candidato não está em questão aqui. O que está em questão é usar despudoradamente o púlpito, o templo, a igreja para pedir voto. E muitas vezes se pede voto não por causa de algum ideal, mas por causa de interesses muito particulares. 6% apenas disseram que são a favor, apenas 6%. E 5% indiferente, nem a favor, nem contra. Mas a grande maioria disse ser contra. E esses posicionamentos, nem todos fizeram isso, evidentemente, mas esses posicionamentos de lideranças religiosas é contrário à sociedade, à lei e é contrário, inclusive, à vontade da maioria das pessoas da sua própria igreja. Para de querer empurrar a sua vontade goela abaixo das pessoas. As pessoas são autônomas, as pessoas são maiores de idade, as pessoas têm autonomia e elas têm o direito de escolher o candidato que elas quiserem, sem ser perseguidas por causa disso, sem ser intimidadas por causa disso, sem sofrer qualquer tipo de assédio por causa disso e sem se sentir crentes de segunda categoria por causa das suas escolhas eleitorais. Púlpito da igreja é um lugar para se falar do evangelho e só usa esse lugar para falar de votos em candidatos quem não conhece o evangelho, quem não tem o evangelho a oferecer para as pessoas, quem não tem a Bíblia para compartilhar com as pessoas, porque o lugar da igreja é de cultuar a Deus, de cantar louvores, de ouvir a pregação, de fazer orações, contribuições. Lá não é palanque eleitoral, lá não é comício. Se você, como cidadão, quiser militar por A, por B, por C, fora do púlpito, você tem todo o direito de fazê-lo. Você pode ser filiado ao partido que você quiser, é um direito que você tem. Agora, o púlpito, o culto, a liturgia, não é lugar para isso. E se algumas pessoas usam o culto para fazer outra coisa que não seja pregar o evangelho, significa que o evangelho não é prioridade. E não é de se estranhar, porque a maioria, ou uma grande parte dela, nem entende nada de evangelho e nem o tem para compartilhar com outras pessoas. Uma outra enquete também que me chama muito a atenção é sobre o papel da igreja na espiritualidade. E eu dei 4 alternativas. Até o presente momento, 143 pessoas deram as suas opiniões lá. A mais votada foi a igreja ajuda claramente na espiritualidade do indivíduo. Até o momento, 64% respondeu essa alternativa, ou seja, mais de 90 pessoas, né? Que a igreja ajuda claramente na espiritualidade. E eu tendo a concordar com essa maioria. A igreja, a comunidade, quando é um ambiente, apesar de imperfeito, porque todas as relações humanas são imperfeitas, mas quando há ali um grupo de pessoas com alguma sinceridade religiosa, com algum tipo de compromisso com Jesus e com o Evangelho, e que ainda que sejam pecadoras como todos nós somos, mas se esforçam por querer melhorar, por querer serem pessoas melhores, por quererem viver
à comunidade, e quando ali nessa comunidade está um pastor, um padre, uma pastora, uma missionária, que acredita na vocação com sinceridade, que quer fazer a vontade de Deus, que acredita que foi chamado, chamada para o ministério e que, apesar de imperfeito também, mas tem o coração, o desejo de cuidar das pessoas, esse, esse lugar ajuda na espiritualidade, com certeza. Porque alguns ajudam no momento de dificuldade de outros, sejam elas quais forem, as pessoas se alegram com as suas alegrias e conquistas. Quando você tem alguma dificuldade, tem ali um pastor, um padre, uma missionária, uma pastora, um conselheiro para ouvir você, para orar com você, para lhe dar conselhos. E esse ambiente de partilha, ele é saudável para a espiritualidade, sim. Mas, como até algumas pessoas comentaram, você sabe muito bem que na maioria das vezes, ou em muitas vezes, não é esse o quadro que tem em várias comunidades religiosas Brasil afora. Quase todo mundo sabe que várias igrejas têm muitas pessoas maldosas, maliciosas, pessoas completamente desinteressadas de Jesus e do Evangelho, que estão lá por outros motivos que não o Evangelho, que não crescer como cristãos, como cristãs. Pessoas, todo mundo sabe que em muitas igrejas tem algumas pessoas que são fofoqueiras mesmo, que falam tudo da vida dos outros, falam inclusive mentiras da vida dos outros, pessoas que usam um ar de espiritualidade para que todos entendam a sua maldade, a sua malícia, a sua vontade de semear discórdia e a maldade na vida das pessoas. Todo mundo sabe que tem igrejas assim. E sabe o que é pior? Que, na maioria das vezes, se normaliza esse tipo de anomalia, porque isso não é para ser aceito. Um ambiente tóxico não é para ser convivido. Um ambiente tóxico não é para ser compartilhado, não é para ser frequentado. E não há de se normalizar dizendo que as pessoas são imperfeitas. É claro que todo mundo é imperfeito. Porém, fazer maldade é uma escolha, não fruto da imperfeição, mas fruto de uma escolha consciente que uma pessoa adulta faz. Tem muitas e muitas comunidades sadias. Se você encontrou uma, fique nela e contribua em todos os sentidos para que ela continue sendo um espaço acolhedor, misericordioso, bondoso. Mas tem outros espaços que frequentá-los significa um desafio e um atentado contra a nossa espiritualidade. Se você frequenta um ambiente tóxico, saia dele e procura um ambiente mais acolhedor e mais saudável, ainda que mais simples, ainda que feito por pessoas imperfeitas, como todo lugar será assim. Outros detalhes que eu quero dizer é que, por outro lado, nessa enquete, 20% das pessoas disseram algo contrário a isso. Provavelmente pessoas que já sofreram em algumas comunidades. 12% disseram que a igreja é totalmente dispensável. E 8% que ela nem ajuda, nem atrapalha, é a turma do nem, né? Nem ajuda, nem atrapalha, ou seja, é um copo d'água. Agora, outra coisa que me chamou até mais a atenção, o fato de que 17% dos entrevistados, que corresponde no momento a 25 pessoas, não é um número pequeno, né? Disseram que a igreja é fundamental para a salvação. Essa resposta é desproporcional. A igreja indispensável para a salvação é um absurdo marcar isso. Eu não acredito que você ainda acredite nisso. Olha que eu nem disse que a igreja é indispensável para a espiritualidade. Compreenderia quem marcasse isso. Mas a igreja é fundamental
para a salvação? Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Fundamental para a salvação é o Salvador. Só o Salvador é fundamental para a salvação, porque sem ele não há salvação. Da parte humana, fundamental para a salvação é a fé, mas a fé no Salvador, a abertura para receber o dom gratuito oferecido pelo Salvador. A igreja, como disseram na outra alternativa, ela pode contribuir e ajudar na espiritualidade, mas ela nada tem a ver com a salvação. Ela não é mediadora da salvação, menos ainda detentora da salvação. Ela não tem condições de dizer quem será ou não será salvo, porque ela não é o Salvador, ela não é salvadora. A igreja, na melhor das hipóteses, quando cumpre o seu papel, ela é uma seta que aponta para o Salvador, que não é ela, que não depende dela. O Salvador que é Jesus Cristo e que nos salva por meio da sua graça. Não tem pedágio nesse caminho. Se você convive numa igreja, numa comunidade que faz bem para a sua vida espiritual e o natural é que isso aconteça, participe dela, porque isso vai fazer você amadurecer, crescer, vai ser bom para a sua caminhada. Agora saiba, só quem salva é o Salvador. A igreja, não. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os seus contatos e ative todas as notificações. E em breve eu te espero para a gente tomar mais um café com teologia. Até!